Hoje vamos mergulhar em um embate filosófico entre dois gigantes do pensamento ocidental, e as respostas não poderiam ser melhores. Eles estão debatendo nada menos que como devemos viver nossas vidas. O pilar do estoicismo é viver de acordo com a natureza, harmonizando-se com o que eles percebiam como design racional do universo. Para os estoicos, o cosmos opera segundo uma razão divina, um sistema perfeitamente ordenado, onde tudo se desenrola de acordo com os princípios lógicos. É por isso que Marco Aurélio podia escrever que tudo o que nos acontece faz parte de um plano maior, e nossa tarefa é simplesmente aceitá-lo com graça. Nietzsche derruba essa ideia. Em Além do Bem e do Mal, ele escreve: Você deseja viver de acordo com a natureza? Oh, nobres estoicos, que palavras enganosas são essas? Imagine um ser como a natureza, desperdiçadora, indiferente, sem propósito, sem consideração, sem misericórdia ou justiça. Como vocês podem viver de acordo com essa indiferença? Para Nietzsche, a natureza não é um sistema ordenado, mas uma força caótica, amoral, indiferente a qualquer ideia humana do sentido ou justiça. Tsunamis não poupam crianças, câncer não evitam os virtuosos, ecossistemas prosperam em competição brutal e constante. Nietzsche acusa os estoicos de projetarem seus ideais morais sobre o universo, e depois fingirem que esses mesmos ideais derivam dele. Quanto às emoções, o objetivo estoico é alcançar a ausência de paixões perturbadoras e a tranquilidade. Para Nietzsche, isso não é maturidade psicológica, mas uma redução devastadora do potencial humano. Em A Gaia Ciência, ele oferece uma metáfora visceral. O estoico treina o próprio estômago para engolir pedras, vermes, cacos de vidro e escorpiões, sem sentir repulsa. O estômago deve tornar-se indiferente a tudo que a existência possa lhe lançar. Esse retrato revela sua objeção central. A disciplina emocional estoica não é autocontrole, é automutilação. Essa é anestesiar contra o espectro completo da vida. Nietzsche pergunta: alguém que não sente nada como a morte de um ente querido é mais forte do que quem sofre profundamente? Alguém que não se comove com a beleza, a paixão, a indignação, está realmente vivendo uma vida humana plena? Para ele, o estoicismo é o botox filosófico. Suaviza a expressão da vida enquanto mata sua vitalidade. É a filosofia de um animal enjaulado, reduzindo a vida a uma existência mansa sob a ilusão de força. Nietzsche vê nisso não força, mas medo. Medo de ser profundamente afetado pela imprevisibilidade da vida. Para ele, o verdadeiro poder está não em permanecer inabalável, mas em ter coragem de se deixar abalar profundamente, e ainda assim afirmar a existência. Os estoicos modernos discordariam. O filósofo Máximo Pigliucci argumenta que apatia não é entorpecimento emocional, mas clareza, a habilidade de ver sem distorções. O estoico moderno diria: não suprimimos emoções, as transformamos. Não nos resignamos ao destino, agimos estrategicamente. Não ignoramos injustiças, agimos pragmaticamente. Mas Nietzsche ainda seria cético, porque para ele a premissa fundamental de que virtude basta para a felicidade enfraquece a tensão criativa necessária para a transformação. Então vem a pergunta: se a virtude é recompensa suficiente, não nos encorajamos o engajamento apaixonado e arriscado que impulsiona mudanças revolucionárias? Pense no ativismo climático. Um estoico rigoroso poderia focar apenas na própria virtude, reduzindo sua pegada de carbono, vivendo com simplicidade, aceitando que a crise climática está fora do seu controle. Já uma abordagem nietzschiana abraçaria a raiva criativa que alimenta os movimentos, o compromisso apaixonado de transformar o que parece imutável. Nietzsche vê no sábio estoico esse ideal de racionalidade e virtude perfeitas, imune aos golpes da fortuna, não como ideal, mas como um cadáver filosófico, perfeito demais para perceber que já está morto. O sábio representa não a maior conquista humana, mas uma traição suprema. Ele alcança a tranquilidade pela racionalidade, mas isso ignora aquilo que nos torna humanos, nossas contradições, paixões, capacidade de criação e de destruição. Então Nietzsche pergunta: qual é o selo da libertação? Não mais sentir vergonha diante de si mesmo? Enquanto o estoico busca a liberdade através do controle racional, Nietzsche a encontra na autoaceitação honesta, mesmo dos aspectos que resistem ao domínio racional. Nietzsche acredita que a filosofia estoica é psicologicamente impossível, como um projeto arquitetônico que ignora os materiais disponíveis. Sua alternativa? A vontade de potência. O estoicismo busca autocontenção. Nietzsche defende a autoexpansão.
Para ele, a vontade de potência não é dominar os outros, mas crescer, criar, se superar. O sofrimento não deve ser evitado, mas transformado em combustível para a grandeza humana. E você, prefere ser uma pedra imóvel diante da tempestade ou a tempestade que molda a paisagem? O estoico deseja ser o oceano calmo. Nietzsche te convida a ser uma onda que se quebra com fúria. A vontade de potência, muitas vezes traduzida como além do homem ou super-homem, encarna essa filosofia em ação. Diferente do sábio estoico que alcança a perfeição pelo desapego racional, a vontade de potência cria o sentido através do engajamento apaixonado. Ele transforma o sofrimento em autodomínio, moldando seus próprios valores ao invés de herdá-los. Abraçar a contradição é força, não fraqueza. Afirmar a vida sem consolos metafísicos é forjar uma existência mais profunda e autodeterminada. Pense em artistas que canalizam traumas pessoais em obras poderosas, empreendedores que falham repetidamente até revolucionarem uma indústria, ativistas que transformam sua raiva contra a injustiça em movimentos que mudam o mundo. Essas pessoas não praticaram desapego estoico. Eles abraçaram plenamente suas experiências, inclusive o sofrimento, e a transformaram em algo significativo. Nietzsche não promete tranquilidade, ele promete vitalidade, uma vida caracterizada por intensidade, potência criativa e sabedoria alegre. Como um arco tensionado até o limite, a grandeza humana surge justamente do confronto entre forças opostas, e não de sua resolução e uma harmonia artificial. Enquanto o estoico vê as tempestades das paixões humanas como algo a ser acalmado, Nietzsche as vê como energia a ser canalizada. O estoico constrói muros contra as tempestades da vida. Nietzsche constrói moinhos de vento, transformando resistência em força. Uma filosofia busca imunidade contra o caos, a outra busca montá-lo como uma besta selvagem e magnífica. Então, o que você prefere ser? Um lago tranquilo ou um rio poderoso que cava seu próprio caminho? A ênfase do estoicismo na virtude pessoal, independente das circunstâncias externas, carrega um impulso inerentemente conservador. Ao tratar pobreza, opressão e injustiça como externos, que não impedem a realização pessoal, o estoicismo levanta questões difíceis. Se a felicidade é possível mesmo em meio ao sofrimento extremo, por que desafiar sistemas que o causam? Se um escravo pode alcançar a felicidade enquanto continua escravizado, isso não valida implicitamente as estruturas de poder existentes? Vemos esse padrão se repetir nos ambientes de trabalho moderno. Empresas promovem programas de mindfulness e aceitação radical, enquanto mantêm práticas exploratórias. Eles ensinam os funcionários a controlar o que podem controlar, mas evitam mudanças estruturais significativas. Fazem do estoicismo uma ferramenta não para o empoderamento, mas para a resistência passiva. Treinam os trabalhadores para se adaptarem, não para se organizarem. Veja o caso da Amazon. Trabalhadores de armazéns enfrentam condições exaustivas, enquanto a empresa promove iniciativas de bem-estar, que ensinam a lidar com esse estresse, sem tocar nas causas reais desse estresse. O mesmo ocorre em escolas, onde treinamentos de resiliência preparam crianças para se adaptar a sistemas quebrados, ao invés de consertá-los. Na política, esse padrão também é evidente. Sêneca aconselhava imperadores sobre virtude e moderação, mas raramente questionava a legitimidade do império. Mesmo ao orientar Nero a governar com justiça, permanecia cúmplice de um sistema fundamentalmente injusto. O estoicismo refina o caráter individual, mas evita imaginar transformações radicais na estrutura de poder. Nietzsche, em contraste, se recusa a aceitar sistemas herdados como imutáveis. Quando declarou, "Eu sou dinamite", não era bravata, era um compromisso com a destruição criativa. Onde o estoicismo oferece paz dentro do sistema, Nietzsche clama por uma aniquilação. Ele exige que queimemos o que está morto e criemos algo mais fiel à vitalidade caótica da existência. Uma das percepções mais penetrantes de Nietzsche é que nenhuma filosofia é puramente abstrata. Toda filosofia é, de fato, uma confissão do tipo psicológico de seu autor. Em Além do Bem e do Mal, ele escreve: "Tornou-se claro para mim que toda grande filosofia é uma confissão pessoal, uma espécie de memória involuntárias e inconscientes." Aplicado ao estoicismo, isso revela por que a filosofia atrai pessoas com determinados perfis psicológicos, aqueles que não suportam a incerteza ou aqueles que buscam regras claras para navegar a complexidade. Isso não invalida o estoicismo, apenas o contextualiza como uma entre várias respostas possíveis à vulnerabilidade humana.
A filosofia de Nietzsche, por outro lado, atrai outro tipo de pessoa. Aqueles que sentem mais dor com a restrição do que com a incerteza, e aqueles que se asfixiam em sistemas estabelecidos. Cada filosofia responde a medos existenciais diferentes. O estoicismo responde ao medo de ser dominado por forças externas e paixões internas. E Nietzsche responde ao medo de ser reduzido pelo controle excessivo. Cada uma é um remédio para uma doença diferente da alma. Pense em sua própria natureza. Você se sente mais ameaçado pelo caos ou pela rigidez? Teme mais a perda de controle ou a morte por disciplina extrema? Sua resposta pode revelar qual filosofia atende melhor às suas necessidades psicológicas hoje. O verdadeiro poder da filosofia não está em proclamar verdades eternas, mas em revelar a si mesmo para si mesmo. E tanto o estoicismo quanto Nietzsche podem servir como espelhos, cada um refletindo diferentes aspectos do que significa viver plenamente. Mas talvez o erro mais comum e perigoso seja tratar essas filosofias como receitas prontas. Nietzsche odiava o dogmatismo de qualquer tipo, inclusive de si mesmo. Em suas palavras, não há fatos, apenas interpretações. Isso significa que a sabedoria não está em escolher um campo e rejeitar outro, mas em transitar entre eles conscientemente. Saber quando o estoicismo pode te ancorar e quando Nietzsche pode te libertar. Saber quando cultivar a tranquilidade e quando invocar o caos criativo. Quando respirar fundo e aceitar, e quando gritar e reescrever as regras. No fim, a pergunta não é qual filosofia está certa, mas qual filosofia te transforma hoje e te prepara para a próxima transformação amanhã. Se você gostou dessa reflexão, curta o vídeo e inscreva-se no canal, porque aqui não estamos buscando respostas prontas. Buscamos novas perguntas poderosas.